irmãos. Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Pastor João Estevam, Deus abençoe. Bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. É bom estar aqui com os irmãos, mais neste períodozinho de férias. E quando nós tiramos férias e vemos até aqui a Portimão, e sempre que o pastor sabe, então... Mas é um prazer para nós podermos partilhar a palavra de Deus e alguns irmãos, quando entramos, começaram-nos a fazer algumas perguntas, como é que tinha corrido o trabalho de evangelização em Fátima na altura de maio. E já agora eu pedi a autorização ao pastor para também falar à igreja, visto que anteriormente nós também tínhamos falado aqui e vendemos algumas pulseiras no sentido de angariar fundos para todo o trabalho, e queríamos deixar aqui um pequeno relatório de como correu todo o trabalho. O que era loucura ao princípio para muitas pessoas e mesmo para nós. No princípio, quando planeámos todo este projeto, sentíamos muito medo porque percebíamos o quão grande seria todo este projeto que que tínhamos lançado aqui aos irmãos e que Deus tinha trazido ao nosso coração. E quando começámos a planear todas as coisas e juntar alguns irmãos que tinham esse desejo de evangelizar ali em Fátima e não só, e quando pensámos sobre isto, o nosso coração apertava muito, porque havia muita coisa que se envolvia, não só as pessoas que necessitávamos para nos ajudarem na evangelização, como os recursos materiais que eram necessários e o dinheiro que era necessário para todo o material. Mas eu dou graças a Deus que, apesar de tudo aquilo que envolveu, Deus cuidou para que não faltasse nenhum cêntimo. Todos os materiais que foram necessários, tudo chegou. E temos materiais ainda para peregrinações e para a evangelização que nós estamos a fazer ainda. Uma das estratégias que nós tínhamos, queríamos envolver 48 localidades nesta evangelização ao longo do nosso país. Infelizmente, nós não conseguimos alcançar as 48 localidades, mas conseguimos alcançar 5 localidades. Ou seja, em 5 localidades nós tivemos trabalhos de evangelização no meio dos peregrinos. Foi Porto, Anadia, Águeda, Santarém e Benfica do Ribatejo. Foram estas 5 localidades onde nós tivemos, tirando Fátima, claro, mas 5 localidades onde nós tivemos pontos de apoio, portas abertas, alguns deles casas de oração, como no sentido do Porto, na Igreja Batista de Sodefeita, e também em Santarém, a Igreja Assembleia de Deus de Santarém. Tivemos mesmo as portas abertas e também, Anadia, as portas abertas das próprias igrejas, onde as pessoas iam ali e os seus pés eram lavados, as feridas eram cuidados, era fornecida água, fruta e outros cuidados, e ao mesmo tempo era falado acerca do amor de Deus para a vida destas pessoas. Uma das outras estratégias que nós tínhamos era também a usar os parques de estacionamento que existe como campismo. Isso não foi possível porque, devido ao aglomerado de pessoas, os parques de estacionamento foram mudados, não foi permitido estacionar ou fazer campismo nesses parques de estacionamento, teve que ser no outro lado e então não foi possível fazer o trabalho que nós pretendíamos. Mas houve a oportunidade, sim, de em Fátima, dos dias 10 ao dia 13, fazermos contactos pessoais. Então, todo este projeto, desde os pontos de apoio ao trabalho em Fátima, envolveram mais de 170 irmãos. Só para os irmãos perceberem a dimensão de todo este trabalho, envolveram cerca de 170 irmãos. Houve irmãos que vieram e eu estou aqui à procura para ver se não me falha nada. Houve irmãos que vieram do Brasil de propósito,
da AME Evangelizar Brasil, exatamente, AME Evangelizar Brasil. Eles vieram de propósito, uma equipa de 8 pessoas, veio de propósito para estar connosco, para nos ajudar na evangelização. Irmãos que vieram da Irlanda, da Alemanha, dos Estados Unidos e da Singapura. Estes irmãos vieram de propósito para estar connosco durante estes dias para nos ajudar na evangelização. E graças a Deus, porque havia muitos que chegavam e perguntavam, mas nós não sabemos falar português. Não há problema, temos aqui muita gente que não fala português, que vem aqui a este lugar para adorar Maria ou para fazer a sua peregrinação, e há oportunidade para todos falarem do Evangelho a estas pessoas. E pela graça de Deus, irmãos, nós não temos contabilizado o número de pessoas com quem conseguimos partilhar o Evangelho, mas pelos materiais que foram entregues às pessoas, eu posso dizer aos irmãos que foram entregues cerca de 30 mil pulseiras dos 4 pontos, 25.900 DVDs do filme Maria Madalena, 32.125 livros de humor radical, cujo autor é o pastor Hugo Pinto, e também 24.200 livros Porque Deus Desceu as Escadas e 1.000 Novas de Alegria. Todos estes materiais foram distribuídos, nós tínhamos muito mais, mas foram estes materiais que foram distribuídos, que foram entregues. Talvez muitas pessoas possam perguntar, mas foram distribuídos e agora resultados? Meus irmãos, dia a dia nós estamos a obter resultados de todo o trabalho que tem sido feito. Quero dizer aos irmãos, por exemplo, e contar-vos uma experiência que houve das pulseiras que foram distribuídas. Tenho aqui uma no bolso para mostrar aos irmãos. Não foram estas que normalmente os irmãos compram. Foi uma pulseira feita de propósito para o projeto. Uma pulseira branca que tem os símbolos e depois onde diz de fora está transparente. Ou seja, não se vê, mas está cá decalcado. Estas pulseiras foram feitas e foram entregues. E às vezes nós pensamos que uma simples distribuição não produz efeito, mas deixe-me dizer aos irmãos que uma pessoa que foi encontrada em Matosinhos, vinha a sair do continente, e um irmão viu esse senhor a sair com uma pulseira destas. E achou interessante. Achou interessante porque é que o senhor trazia uma pulseira destas. E esse irmão abeirou-se do senhor e perguntou-lhe, onde é que você arranjou? Olha, deram-me em Fátima. Ah, sim. Olha, mas eu não sei o que é que isso significa. Você sabe, pode-me explicar. E o que é que os irmãos acham que aconteceu? O nosso irmão começou-lhe a explicar, ponto por ponto, o que é que isto significava. E esse senhor entregou a sua vida a Jesus. Amém? Isto é apenas uma simples distribuição. E eu posso dizer aos irmãos que aqui mesmo, na Praia de Rocha, encontramos uma pessoa com uma pulseira destas. Já foi assim de relance, mas vimos que era pulseira, já não deu para ir lá falar, mas vimos. Ou seja, se os irmãos até por acaso encontrarem alguém com uma pulseira destas, façam essa pergunta à pessoa e apresentem-lhe o plano da salvação. Porque nós nunca sabemos, irmãos. A palavra tem sido semeada e nós estamos a receber constantemente uns postais que nós fizemos de propósito, que é o postal RSF, onde a pessoa pede para entrar em contacto com ela, para nós entrarmos em contacto com ela, ou uma Bíblia, ou um curso bíblico. E o que é verdade é que nós estamos diariamente a receber postais de pessoas a pedirem-nos para nós contactarmos as pessoas pessoalmente. E isso nós estamos a fazer. E agora, meus irmãos, a sementeira foi feita. E aquilo que nós precisamos agora é regar com oração. Orar a Deus para que a palavra que foi semeada possa cair em boa terra. Amém? Pela graça de Deus também tivemos a oportunidade de ter, e ainda temos, um outdoor lá em Fátima, à entrada de Fátima, a fazer publicidade ao site Paz com Deus. E isso tem tido muita aderência da parte das pessoas. E pela graça de Deus irá estar até outubro. Amém? E louvo a Deus também pelas instituições, pelas organizações que estiveram connosco. A Ágape e outras organizações que estiveram connosco e por todo o trabalho que foi feito.
Meus irmãos, no final, nós estávamos cansados, é verdade, no final de todo o trabalho, mas satisfeitos pela forma como Deus se moveu naquele lugar. Vimos mesmo a proteção de Deus. Houve oportunidade para nós partilharmos o Evangelho como nunca tínhamos tido até esta altura. Este ano, até mesmo com as autoridades, nós tivemos a oportunidade de partilhar o Evangelho. Chegou uma altura, uma das duas irmãs que estavam na rua a falar com as pessoas, abeiraram-se de dois senhores para lhe falar e os senhores disseram, olha, nós parecemos peregrinos, não parecemos? E eles disseram, sim, mas não somos. Somos da polícia. E as irmãs, está bem. E eles continuaram a falar o que estavam a falar e apresentaram-lhes o Evangelho e entregaram-lhes o material e a palavra foi semeada. Amém? Houve oportunidades, coisas tão interessantes, irmãos, que não dá tempo para agora nós falarmos aqui, porque o nosso objetivo agora é para nós também falarmos a palavra de Deus. Mas eu não queria deixar passar esta oportunidade para apresentar aos irmãos e dar um pequeno relatório de como todas as coisas aconteceram. E agradecer aos irmãos as vossas orações, as vossas contribuições também, para que todo este trabalho fosse feito. Amém? Obrigado, irmãos, e que Deus ricamente vos abençoe. Eu queria nesta noite, então, convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 31. João, capítulo 8. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi esta passagem, e é esta passagem que eu nesta noite quero deixar a cada um de vós. Verdadeiramente sereis livres. Esta era a mensagem que Jesus queria que fosse anunciada às multidões. Verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? É a verdade do Evangelho. O Evangelho que salva, que cura, que liberta. As boas novas de salvação. As boas novas para a nossa vida. Há coisas que nós conhecemos, mas que não são a verdade. Mas quando nós percebemos que aquilo que nós conhecemos não é a verdade, nós vivemos de uma outra forma. Há mitos que se contam e que, ao longo dos anos, como esses mitos vão passando de geração em geração, nós vamos acreditando neles como verdades. Mas tempos mais tarde, quando nós percebemos que aquilo era um mito que passou de geração em geração e que, na realidade, isso não é verdade, nós vivemos de uma outra forma e encaramos as coisas de uma outra forma que nós não víamos antes. Não sei se os irmãos já se aperceberam disso ou não. Quando Jesus falou às pessoas acerca disto, era isso que ele queria mesmo dizer. Que as pessoas precisavam de conhecer a verdade do Evangelho. A verdade que iria libertar completamente. Mas que iria libertar como? Iria libertar na sua vida espiritual. Deixe-me dizer que hoje em dia, na nossa sociedade, a nossa sociedade vive aprisionada. Em Deuteronômio, no capítulo 7, verso 25 a 26, a Bíblia Sagrada fala-nos: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles,
pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestareis e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Então nós vemos aqui a palavra de Deus a nos mostrar para nós, para toda a sociedade, aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus detesta, aquilo que Deus não quer que o ser humano faça. Fala, não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo detestarás e de todo abominarás, porque anátema é. Então nós vemos aqui aquilo que Deus requeria do ser humano. Mas o que é que nós vemos? Não falemos somente agora da nossa sociedade, mas ao longo dos anos, o homem tem edificado para si imagens de escultura, ídolos para si. Não estamos somente a falar de como a nossa sociedade em Portugal ou outras sociedades vivem. Porque não estamos somente a falar das imagens de escultura que as pessoas compram em lojas para colocar lá, mas muitas vezes ídolos que edificam para si próprios. Ainda que a palavra de Deus, neste sentido, fala sobre imagens de escultura. Deus abomina essas coisas. E o que é que nós observamos? Nós observamos que o homem sempre tem feito deuses para si, colocado Deus em segundo lugar nas suas vidas. Mas a Bíblia Sagrada diz para nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, para nós o honrarmos, para nós o glorificarmos acima de todas as coisas. Para nós não termos outros deuses além dele. E o que é que o ser humano faz? Busca outros deuses e fica aprisionado, preso a essas coisas. E quando nós ficamos presos a determinadas coisas, sabe, isso leva-nos a desviar o nosso olhar e não vermos o que está para além disso. E o que é verdade é que na nossa cultura religiosa, o ser humano vive aprisionado disso. E não deixa ver para além disso o que é que Deus tem para fazer na sua vida. Porquê? Porque o ser humano vive aprisionado a imagens de escultura. E o que Deus quer é libertar completamente. É que as pessoas conheçam a verdade. E a verdade os libertará. A Bíblia Sagrada fala-nos e nos dá variadíssimos textos. Desde Gênesis a Apocalipse nós encontramos textos que nos falam acerca disto. E o que nós vemos é que a nossa sociedade vive aprisionada, mas Deus quer libertar a nossa sociedade. Quantos de nós não vivíamos aprisionados nisso? Mas deixe-me dizer outra coisa que a palavra de Deus também nos fala. Nós que antes vivíamos aprisionados, que nós possamos ter cuidado para não voltar outra vez ao mesmo. Porque infelizmente, eu conheço pessoas que conheceram a verdade e descuidaram das suas vidas e voltaram a ficar aprisionados. E que Deus nos ajude. A Bíblia Sagrada diz: aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. E nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida. Outra coisa que nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 18. Quando Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 1 Coríntios, capítulo 6 e verso 18. Diz: fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Fugir da prostituição. O que é que nós vemos na nossa sociedade? O que é que nós vemos nos nossos dias? Impureza. Prostituição constantemente. E não estamos somente a falar no aspecto físico,
a Jesus ele falou: se na tua mente olhares e cobiçares, verdade? Já pecamos. Então a palavra de Deus nos adverte. E aquilo que nós vemos ao nosso redor dia a dia, irmãos. É verdade que muitas pessoas e a palavra de Deus fala e diz que o diabo anda ao nosso redor, rugindo como um leão, vendo quem pode tragar. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Fala relacionado com o ladrão, não é? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então aquilo que o diabo veio foi para destruir a vida do ser humano. E ele vai procurar fazer isso através de várias formas. E uma das formas que nós já vimos foi através da forma da idolatria. Outra coisa que nós vemos é através da forma da prostituição. O diabo vem para fazer isso, mas também, e aquilo que nós vemos no texto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade, através desta palavra, nós ficamos libertos dela, libertos daquilo que nos escraviza. E passamos agora nós próprios a ter domínio sobre isso. Porquê? Porque Deus nos dá esse poder. Amém? Porque Jesus, é através de Jesus Cristo. Não é por nós próprios, não é pelo nosso mérito, mas é através daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Meus irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outra coisa também que nós percebemos na nossa sociedade, nós vemos que as pessoas ao nosso redor, as suas vidas emocionais estão completamente perturbadas. As pessoas não sabem como onde reagir perante as circunstâncias. E uma das coisas que a palavra de Deus nos fala em Provérbios, no capítulo 4, verso 23, é sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, ou a fonte da vida. Então aquilo que Deus fala, aquilo que Deus adverte para cada ser humano, é para nós nos guardarmos, nos protegermos. E nós vemos que o diabo, então, ele vem para destruir. Então, mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E à medida que nós conhecemos esta verdade, aquilo que o diabo procura fazer na vida de cada ser humano, e eu preciso, então, olhar para a palavra, perceber aquilo que é a palavra, aquilo que Jesus quer fazer na minha vida, e seguir a Deus a cada dia na minha vida. Deus quer abençoar a nossa vida. Deus quer guiar as nossas vidas. Deus quer nos trazer vida e vida com abundância. E de que forma Deus quer trazer vida com abundância? Olha, nós não vivermos aprisionados à idolatria, mas adorarmos ao Deus vivo e verdadeiro. Nós não vivermos agarrados à prostituição, à imoralidade, mas amarmos a Deus acima de todas as coisas. E sabe, Deus coloca ao nosso lado pessoas com quem nós podemos partilhar, com quem nós podemos conviver, pessoas que nos amam, pessoas que nós amamos. E outra coisa que nós vimos, e em Romanos, no capítulo 12, verso 10, diz: amai-vos cordialmente uns aos outros como a fraternal, preferidos em honra uns aos outros. Então, é isto que Deus faz quando nós entregamos a nossa vida a Deus. Não deixando que nada nos aprisione, mas entregando a nossa vida a Deus. Deus nos cerca com pessoas que nós podemos amar e podemos respeitar uns aos outros e honrar uns aos outros. Mas, irmãos, cada vez que penso as formas como Deus nos cerca de pessoas, e quando olho para os irmãos, que relacionamento nós tínhamos se não fosse o amor de Deus?
que tipo de relacionamento nós tínhamos uns com os outros se não fosse o amor de Deus. Pastor Jones, eu conhecia lá o Pastor Jones. Mas por causa do amor de Deus, há um grande relacionamento entre nós, uns com os outros. Por causa daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Por causa de conhecermos a verdade, e a verdade nos tem liberto a cada dia. Amém? E é bom nós vivermos na liberdade com que Cristo nos libertou. Amém? Jesus não morreu em vão. Jesus morreu para que nós possamos viver segundo a sua palavra. E é bom andarmos neste caminho e vivermos neste caminho. Por isso, nesta noite, se você não conhece esta verdade, ou seja, que tem ouvido acerca desta verdade, aquilo que Deus quer é que você possa viver em verdadeira liberdade. E possa viver nessa liberdade, debaixo da bênção de Deus e dirigido por Deus. E você, certeza que você não vai arrepender-se pelo passo que Deus quer que você dê na sua vida. Aquilo que Deus quer é que você entregue a sua vida a Deus, que confie em Deus e Ele tudo fará. Deus não quer que Deus não está a desafiá-lo a você mudar de religião. Porque não é a religião que faz a diferença na nossa vida. Aquilo que faz a diferença é Jesus que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele deu a sua vida para que nós não possamos mais pagar o preço por causa do nosso pecado. Mas Ele, Jesus, Ele pagou o preço por nós. Que foi um preço muito grande. Ele foi considerado injusto. Sobre Ele caiu a ira de Deus. A ira que pairava sobre nós por causa do nosso pecado caiu sobre Jesus. Quando Jesus se entregou por nós. Por isso Jesus ele disse: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, o peso do pecado da humanidade, o peso do meu pecado, do teu pecado, estava sobre Jesus. Mas Jesus disse: está consumado. Agora eu já não tenho que pagar mais pelo meu pecado, porque Jesus pagou pelo meu pecado. Aquilo que eu tenho que fazer é reconhecer que o sacrifício que Jesus fez foi em meu lugar. Foi em meu lugar. Jesus pagou o preço por mim. É apenas isso que eu tenho que reconhecer. É reconhecer Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Obrigado porque Tu és o meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor. E segui-lo. É isso que Ele requer apenas. Eu não sei o que é que você tem feito ao longo destes dias da sua vida. Ou como é que você tem vivido a sua vida. Mas sabe, como você tem vivido, não importa. O que importa é que você está aqui hoje. Você está a ouvir a palavra. E aquilo que Deus quer é que você conheça a verdade e entregue a sua vida a Jesus. Convido a todos a ficarmos de pé. Todos nós precisamos de Jesus. Não há um justo nem um sequer. Não há aqui ninguém que possa dizer: eu nunca pequei. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram. E nisso está incluído você e estou eu. Às vezes, quando falo com as pessoas e dizer que todos pecamos, há pessoas que começam logo a dizer: mas o quê? Você está-me a chamar o quê? Eu disse: todos nós. Não há aqui melhores nem piores. Todos nós pecamos. Eu não posso comparar o seu pecado maior que o meu, ou o seu menor que o meu. Não posso comparar nada disso. Pecado é pecado.
E a Bíblia diz que todos pecaram. Não está a estipular este tem idolatria, ou este prostituiu, ou este roubou, ou este matou. Não, a Bíblia não está preocupada e Deus não está preocupado com isso. A Bíblia, aquilo que está preocupado é apontar a condição do ser humano. Todos pecaram. Mas aquilo que Jesus veio para fazer foi para dar vida e vida com abundância. Deus não quer mais que você viva sob o peso do pecado sobre a sua vida. Mas Deus quer que você sinta o peso da liberdade. 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 É isso que Deus quer para a sua vida. Liberdade. Nesta noite, você quer entregar a sua vida a Jesus? Quer dizer, sim, eu quero esta liberdade. Sim, eu quero essa liberdade. Então, no lugar onde você está, faça assim, como eu estou a fazer. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Em nome de Jesus, estou a ver. Pode baixar. Estou a ver, pode baixar. Mas alguém está aqui. Sim, eu quero esta liberdade. Sim, eu quero esta liberdade. Não quero mais viver aprisionado. A idolatria, ao vício, à prostituição, ou seja o que for, não importa. Mas sim, eu quero esta liberdade em Cristo Jesus. Você quer? Se ainda não levantou a sua mão, faça este sinal como eu estou a fazer, em nome de Jesus. Eu pedi a estas duas pessoas que viessem aqui à frente ao pé de mim para nós orarmos. Pode ser, pastor. 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 Pedi a estas duas pessoas que levantaram o braço. Queria orar com vocês. Pode ser. Venham aqui à frente. Não tinha receio. Venham aqui à frente. Amém. Glória a Deus. Apenas quero fazer uma oração convosco. Amém. Eu e o pastor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Enquanto pessoas estão a vir à frente, eu pedi à igreja para ficar em espírito de oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como é que se chama? Como é que se chama? Meu Deus e Pai, nesta hora, eu quero orar pela vida do Nuno e do Leandro, Deus. Pai, em nome de Jesus. Tu és aquele que conhece as suas vidas, Deus. Quando eles têm ouvido a Tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus. Liberta, Pai. Em nome de Jesus. Liberta todo o vício agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo que possa estar a aprisionar a vida deles, Pai, em nome de Jesus, que eles sintam a liberdade em Ti, em nome de Jesus. Recebe-os nas Tuas mãos, Deus. Eu oro a Ti, Pai, pelas suas vidas. Em nome de Jesus, restaura, Pai. Restaura a vida, Pai. Restaura, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus. Continuamos, Senhor, a interceder por essas vidas, Senhor. Deus, faça neles, ó Deus, uma obra gloriosa, Senhor. Deus, dando uma renovação, Senhor, espiritual, restaurando as suas vidas, Senhor, fazendo neles a Tua vontade, Senhor. Deus, encha-os com o Teu Espírito Santo, Senhor. Muda o curso da sua vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Lembra, Senhor, deste sacrifício de Jesus Cristo, Senhor, deste precioso sangue, Senhor, e glorifica o Teu nome nessas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podem voltar para os vossos lugares.